efluente, seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast, podcast aí destinado para tratamento de águas e efluentes. Hoje a gente vai estar de novo numa conversa muito bacana, muito interessante sobre como que opera o Aquapolo e quais as inovações envolvidas nisso. Tá? Sou Augusto Hinkmaier e antes de passar a palavra para o nosso co-host e então para o nosso convidado, vou aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores. Então, agradecer a Lovebond, que há mais de 130 anos é referência em soluções analíticas para a qualidade de água, é presente em mais de 160 países. Agora no Brasil, a Lovebond oferece uma diversa gama de reagentes, como por exemplo DQO, DPD e vários outros, e também instrumentos analíticos de alta qualidade a preços competitivos, ajudando empresas e laboratórios a obter resultados precisos e confiáveis. Gostaria de agradecer também a Matrix, que é especialista no fornecimento de produtos e serviços voltados para o tratamento de efluentes industriais e sanitários. Fundada em 2003, a Matrix tem mais de 22 anos de experiência, trabalhando continuamente com produtos e serviços voltados para as estações de tratamento de efluentes e águas. E gostaria de agradecer também a nossa empresa de consultoria, que ajuda a manter o nosso projeto funcionando aí, a Bell Water. Então, se você, nosso ouvinte aí, tem interesse, tem alguma demanda na parte de consultoria ambiental, diagnóstico de estações de tratamento, projetos de reuso, projetos de readequação, projeto da estação do zero, treinamento operacional, treinamento técnico de equipes, você pode contar com a gente. Então, vou passar a palavra para o nosso co-host para a gente iniciar esse episódio. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um episódio. Aqui Marcelo Hinkmaier, co-host do EfluenteCast. Sejam todos muito bem-vindos. E nesse episódio a gente vai dar continuidade, vamos dizer assim, ao assunto reciclagem de água, só que agora olhando para um outro lado, que também eu tenho muita curiosidade, muita expectativa do que a gente vai falar aqui. 2 pontos na realidade que o Augusto já colocou. A operação do sistema de reciclagem de água do Aquapolo e dando tempo do que de inovações a gente tem aí. Eu gostaria muito de agradecer e apresentar o Sandro, que é engenheiro ambiental e sanitarista, coordenador de operações do Aquapolo. Muito obrigado, Sandro, por destinar o tempo de vocês a participar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo, muito obrigado aí mais uma vez. Seja bem-vindo ao podcast. Obrigado vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Já acompanho há um tempinho e bem legal poder compartilhar um pouco também. Muito massa. Cara, vamos começar, acho que uma dúvida pessoal, profissional. A gente já conversou e quem está escutando aí já sabe o que que é o Aquapolo, qual que é a importância do Aquapolo Brasil e nível mundo também. O que que controla, cara? Porque a gente olha assim, o Aquapolo beleza, é o melhor case que a gente, até quem não trabalha lá veste camisa, divulga, pô, vamos dar voz para isso. Mas aí vamos pro detalhe, cara, como que é a operação, como que é o cuidado para que consiga atender de fato a qualidade de água que a gente que vocês estão se promovendo a entregar. Então, o que que é controlado? Qual que é o detalhe assim de operação que garante essa qualidade? Bom, a gente poderia falar aqui de malhas de controle do time de operação, mas eu acho que o Aquapolo, a estrutura dele como um todo ajuda muito toda a estabilidade que ele tem, toda a eficiência que ele tem. Então, falando assim de time operacional, a gente tem sempre 2 pessoas na planta, uma pessoa no painel, ali no supervisório, uma pessoa em campo, fazendo desde manobras, recebimento de químicos, ajustes operacionais de modo geral. Só que também a gente tem um time de manutenção que atua muito bem. Então, se a gente tem alguma corretiva não programada, a gente sempre tem alguém ali, seja com sobreaviso, seja no horário administrativo. A gente tem uma série de análises preditivas e preventivas que garantem que os equipamentos vão entregar tudo aquilo que eles estão programados para entregar. Então, além das malhas de controle que a gente tem um time operacional muito bem qualificado, com bastante experiência, que está no time há muito tempo, e também toda uma área de suporte, não só manutenção, suprimentos, RH, tudo bem, muito bem estruturado dentro da planta. E referente a parâmetros que vocês costumam controlar que dá o embasamento para a equipe bem treinada, a equipe que está ali há bastante tempo poder realizar o trabalho com mais tranquilidade. Bom, parâmetros falando assim de qualidade, o contrato que a gente tem com o nosso cliente, ele é quase que baseado em uma CONAMA 430, digamos assim, né? Quase, ou no decreto, se eu for falar assim, quase que baseado no artigo 18 ou 19A. Então a gente tem ali uma série de
mais ou menos uns 20 parâmetros, com diferencial claramente da condutividade, em que você praticamente não tem esse parâmetro de forma comum, né, no caso. E da mesma forma, a gente tem um contrato com o nosso fornecedor principal, que acaba sendo a Sabesp, que também é um acionista, mas nosso fornecedor principal. E esses parâmetros, eles não só norteiam a operação do dia a dia, mas nortearam a concepção do Aquapolo. As tecnologias que estão ali, elas foram escolhidas com base nesse set de parâmetros. Então, é, dando assim, por exemplo, a gente não usa a osmose apenas para bater sais solvidos, para bater condutividade. Se eu tenho um fósforo um pouco mais alto saindo do meu biológico, eu uso a osmose para bater isso também. É, nitrogênio, eu tenho lá o reator biológico e eu consigo variar o que eu tenho de soprador, a minha vazão de ar, para atender da forma mais eficiente, não consumir tanto e assim atender o contrato. Então, toda a série de parâmetros norteiam não só a tecnologia escolhida, mas a operação do dia a dia também, a estratégia que a gente vai usar naquele dia. E com relação a, isso é uma curiosidade, né? Com relação ao processo de tratamento do ponto de vista macro, né? Entendendo desde a água quando ela chega lá para você como matéria-prima, e ela sai como então um produto acabado para você destinar ao seu cliente. Quais as etapas principais que a gente tem dentro desse sistema Aquapolo? Perfeito. Para falar do Aquapolo, na verdade, eu acho que é legal conhecer o que tem antes, digamos assim, né? O Aquapolo está dentro da Sabesp, porque a gente acaba atuando como se fosse um tratamento terciário, digamos assim. Mas para quem vai na ETE-ABC, o que tem na ETE-ABC? A gente tem um sistema de lodos ativados convencional. Então, claramente, eles têm lá, começando um gradeamento grosso, gradeamento fino, seguido de uma caixa de areia aerada. Vai para um decantador primário e segue para um lodos ativados convencional. Reator aeróbio, seguido decantador primário. Nesse processo, eles adequam o esgoto para lançamento em rio. Ou seja, eles seguem um padrão estabelecido, em que ele é muito baseado em abatimento de carga. Só que quando a gente fala em tratamento terciário, a gente está muito interessado em micro-organismos, fazer desinfecção e remover nutrientes. Então, o Aquapolo ele é focado principalmente nessas duas vertentes. Tanto eu remover nutrientes, remover também sais solvidos e garantir que aquela água vai passar por um processo de desinfecção. Então, o Aquapolo ele começa justamente atuando em nutrientes. O primeiro processo que a gente tem, claramente, não é um tratamento, e sim, uma vez que a água sai dos decantadores secundários, ela vai por gravidade para uma estação elevatória, que nada mais é que uma estação com bombeamento para dar nível para o tratamento seguinte. Antes de entrar no reator biológico, assim como o tratamento anterior ele tem um pré-tratamento, no caso tem lá o gradeamento, a caixa de areia, o Aquapolo também tem um pré-tratamento. Então, antes de entrar no reator, a gente tem uma filtração em disco. Uma filtração em disco com 400 micras, que está ali não para abater matéria orgânica, para remover nutrientes, mas sim para garantir a vida útil dos equipamentos que estão adiante. Então, vamos supor que eu tenho um pedaço de madeira que foi bombeado, ou uma pedra que foi bombeada, ele não vai chegar na membrana, não vai chegar no misturador, na bomba. Ele vai ser retido nessa filtração em disco. E muita gente pergunta por que não uma filtração em areia, uma filtração em carvão. Aqui é mera concepção que eu posso imaginar. Uhum. A filtração em disco ela é muito boa porque ela é bastante automatizada. Então, uma vez que eu tenho um diferencial de pressão, porque eu começo a filtrar mais e mais e mais, ah, o filtro ele vai incrustando, aumenta o diferencial de pressão. Eu preciso aumentar a frequência da bomba, digamos assim, para permear a mesma quantidade. Esse diferencial de pressão ele bate em 0,8 bar, ele já começa a retrolavar. A mesma coisa, o filtro disco ele pode retrolavar por tempo. Vamos supor que eu não atingi esse diferencial de pressão em 2 horas. Então ele vai lá e retrolava. Isso me garante que eu tenho uma estabilidade no meu pré-tratamento muito boa. Isso me dá eficiência, na verdade. Uma vez que eu passo pelo pré-tratamento, a gente, antes mesmo de entrar no reator biológico, a gente adequa primeiro o esgoto tratado para entrar no tratamento terciário. O que é que eu quero dizer com essa adequação? Eh, Durante um sistema primário e secundário de tratamento de esgoto, não necessariamente você gera alcalinidade, você acaba nitrificando. Afinal, você tem
um parâmetro contratual de nitrogênio amoniacal que você tem que atender. E durante a nitrificação, você faz o quê? Acaba consumindo alcalinidade, acidificando o seu esgoto tratado, no caso, o seu clarificado, digamos assim, né, que sai do decantador. Então, para não entrar com esse esgoto tratado ácido no meu reator biológico, a gente dosa soda. A gente usa hidróxido de sódio como alcalinizante e eleva um pouquinho o pH, para entrar com ele um pouco mais próximo da faixa de pH neutro. A gente dosa um segundo produto químico. Um dos nossos objetivos é bater fósforo. A gente tem um limite contratual de fósforo, bem baixo, digamos assim. Então, para auxiliar o sistema biológico, que ele tem um certo limite de remoção, a gente dosa um coagulante à base de alumínio, policloreto de alumínio, ou PAC, e ele auxilia a, a desestabilizar o alumínio para que o sistema biológico possa remover, então. E a gente dosa também um terceiro produto. Uma vez que a etapa anterior, primária e secundária, acabou removendo todo o carbono, toda a matéria orgânica que a gente tem, para manter o meu sistema biológico, que é um sistema biológico, um reator de membranas, no caso, a gente precisa também de carbono. Então, a gente tem uma parceria com a Heineken de Itu, e eles fornecem para a gente resto cerveja não conforme, digamos assim. E a cerveja não tá ali para deixar o micro-organismo feliz, digamos assim. Poderia ser, né? Ele estaria feliz, com certeza. Mas ele tá ali para entrar como uma fonte de carbono. Poderia ser o efluente primário, mas o efluente primário ele acaba trazendo mais sais, mais metais, e isso prejudica um pouco minha membrana. Isso acaba me forçando a limpar mais a membrana. Poderia ser etanol, mas etanol vem com certo risco, vem com certo cuidado. Então essa parceria ela entra como um ganha-ganha para os dois lados. Talvez a empresa teria que performar um tratamento para descartar aquilo ali, e a gente precisa dessa fonte. Então a gente acaba pagando meramente o frete disso aqui, e isso entra como uma fonte de carbono. Uma vez que eu pré-filtrei, ou seja, removi tudo que é indesejável desse esgoto tratado, ajustei o pH, desestabilizei para conseguir remover fósforo, no caso, e adicionei uma fonte de carbono, aí a gente entra no reator biológico. E aqui começa o real tratamento, a remoção de nutrientes, digamos assim. O reator biológico do Aquapolo, ele é um tanto específico, digamos assim. Por quê? Para começar, ele é um reator em carrossel. E normalmente você vê um reator em configuração retangular, algo do tipo. O segundo detalhe é que ele tem uma câmara anóxica no meio dele. Então, ao invés de eu ter uma etapa anterior, um reator separado, dentro desse carrossel eu tenho uma câmara anóxica. Qual que é a função dessa câmara anóxica? É remover nitrogênio. Eu preciso de um ambiente em que eu não injeto oxigênio para transformar o nitrogênio da forma líquida para a forma gasosa, de nitrato para nitrogênio gasoso. E essa etapa acaba sendo crucial, não só pela remoção do nitrogênio, mas porque uma vez que eu faço essa denitrificação, eu gero também alcalinidade. E isso é bom por quê? Porque eu acabo dosando menos soda no começo do tratamento. Isso acaba sendo eficiente de modo financeiro também, digamos assim. Uma vez que sai dessa câmara anóxica, a gente entra no reator biológico, na zona aeróbia. E ali sim, a gente vai remover tudo quanto é matéria orgânica que ainda tiver, e principalmente aquela que a gente adicionou. Vai começar a remover fósforo também, mas não convertendo ele da forma líquida para a forma gasosa, como a gente faz com o nitrogênio. O fósforo, na verdade, a gente acaba removendo ele junto com o lodo, seja na forma de precipitado, até porque eu dosei um coagulante, desestabilizei ele e ele começa a precipitar, ou seja, aglutinando ele no lodo, e uma vez que eu removo o lodo desse reator biológico, eu removo também o fósforo. Não vou negar que ali a gente remove um pouquinho de metal também, mas não é porque o lodo está absorvendo esse metal, é muito mais por precipitação também. Então o PAC que eu doso ali no começo, ele acaba tendo interações, não vou falar que eu uso PAC para remover metal, não, mas ele acaba tendo interações com alguns compostos que vão precipitando junto com o lodo também. E aqui entra o outro diferencial do reator do Aquapolo. Além de ser um carrossel com uma etapa anóxica, ele é também um reator de membrana. Então, ele tem tanques segregados com membrana de ultrafiltração. E aqui acaba sendo um diferencial de um sistema primário, secundário convencional. Por quê? Porque além de eu ter essa etapa anóxica que me auxilia não só
na remoção do nitrogênio, não apenas conversão, mas remoção e na geração de alcalinidade, eu tenho um sistema que me dá muito mais eficiência em remoção de turbidez, em remoção de sólidos suspensos. Então, a ultrafiltração ali, ela não me garante só uma eficiência muito boa de separação de permeado e lodo. Me garante qualidade no meu permeado. Isso vale para tudo quanto é sólido suspenso, por menor que seja. Bactéria, vírus, precipitado, algum metal que não esteja na forma dissolvida. Então, essa primeira etapa, ela me garante de forma muito eficiente remoção de nitrogênio, remoção de nutrientes, remoção de sólidos suspensos e turbidez, que são todos aqui parâmetros contratuais. Saindo desse reator biológico, aqui a gente acaba indo para etapas intermediárias que alimentam ou não a osmose. E eu vou explicar o porquê que alimenta ou não a osmose. A osmose, falando primeiro, ela está ali por quê? Porque por mais que eu tenha uma eficiência muito boa no meu reator biológico, eu não consigo remover todos os sais dissolvidos que estão ali. Até porque a membrana de ultrafiltração, ela não remove aquilo que está dissolvido, na verdade. Eu posso remover matéria orgânica dissolvida no reator biológico, por conversão, mas eu não acabo filtrando isso. Então, toda vez que a água que sai do reator biológico tiver uma condutividade acima do que eu posso mandar para o cliente, a gente usa a osmose. E a osmose, assim como eu tenho um pré-tratamento para o reator biológico, a osmose também tem. A gente atualmente no Aquapolo tem 3 sets de osmose reversa, 3 skids, digamos assim, cada quem com uma pré-filtração em filtro cartucho de 5 micra. E por que esse filtro cartucho está ali? Ele serve como uma garantia que se alguma coisa passar pela ultrafiltração, ele não vai atingir a osmose. É muito mais barato eu trocar um filtro cartucho do que eu trocar uma membrana de osmose reversa. De modo similar que eu tenho dosagem de químicos antes de entrar no meu reator biológico, a gente tem também dosagem de químicos antes de entrar na osmose. Aqui, no caso, a gente dosa um biocida para garantir que nada biológico vá crescer ali nas paredes da membrana. E a gente dosa também um anti-incrustante para garantir que eu não vou ter acúmulo de material inorgânico dentro da membrana. Isso também me ajuda a aumentar a vida útil do equipamento. Então, da mesma forma que a gente aumenta a vida útil das membranas de ultrafiltração, a gente aumenta a vida útil das membranas de osmose reversa também. E aqui entra o diferencial, talvez, do Aquapolo olhando de longe. Uma vez que eu saio da osmose, eu não misturo diretamente com o que eu saio da membrana de ultrafiltração. Da mesma forma que a gente não passa tudo que sai da membrana de ultrafiltração pela osmose. O que eu produzo no reator biológico com membranas vai para um reservatório, o que eu produzo na osmose reversa vai para outro. Depois desses reservatórios, a gente bombeia de volta para um tanque de contato. Por que a gente não envia direto as duas águas e faz a mistura? Por que a gente prefere ter um custo com bombeamento? Porque a gente, na verdade, não modula a osmose conforme o que a gente quer produzir. A gente tem parâmetros operacionais do equipamento que a gente tem que seguir. Então, a gente envia isso tudo para um reservatório e depois eu uso a osmose como uma água de diluição. Mas eu não preciso mandar a capacidade máxima do equipamento. Eu só trago aquilo que eu preciso. Então, se eu tenho que ter uma diluição de 20%, de 30%, de 15%, eu consigo definir isso na bomba no inversor dela. Nesse último tanque é onde a gente realiza não só a mistura de água ultrafiltrada com água de osmose, para chegar nos parâmetros físico-químicos do contrato, mas eu também performo a minha desinfecção. A gente tem um gerador que produz dióxido de cloro, eu entro com purete, uma solução já patenteada, comercializada, e entro com ácido sulfúrico. Isso gera um gás, dióxido de cloro, a gente acaba solubilizando isso e entra nesse tanque de contato, performando assim a desinfecção. De forma bem resumida, assim, como eu gosto de falar, a gente acaba tendo um processo biológico com membranas para remoção de nutrientes, sólidos suspensos e turbidez, um processo de osmose reversa para remover sais dissolvidos, e claramente remove quase tudo, quase toda a substância que tem ali, digamos assim, e um processo de desinfecção. Por que a desinfecção está ali
se eu já tenho uma membrana de ultrafiltração, uma membrana de osmose? Uma vez que sai do Aquapolo, a gente não usa essa água direto. A gente, na verdade, nosso cliente está a 17 quilômetros. O Aquapolo ele está ali na divisa entre São Paulo e São Caetano, mas o nosso cliente está ali em Mauá. Então a gente tem uma adutora que corta São Caetano, corta Santo André, chega em Mauá. E isso com 17 quilômetros, uma adutora de 900 milímetros. Para garantir que nada biológico vá crescer ali e começar a gerar corrosão dentro do sistema, a gente dosa esse dióxido de cloro. É uma garantia de vida útil da adutora. Afinal, é muito mais caro eu trocar um pedaço de adutora do que eu dosar um químico antes. Então, esses são os processos conceituais, digamos assim, que compõem o tratamento do Aquapolo. Muito legal. E essa questão da cerveja deve ter nego querendo se jogar lá no tanque, né? Pensando que vai tomar cerveja de um jeito de graça, O pessoal, tratando esgoto. pessoal pergunta onde que é o ponto de coleta, né? Vai lá, é muito massa. E, muito, muito top. E em relação a algumas, e a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? Algumas inovações, assim, aquilo que vocês têm enxergado e de tudo que é o Aquapolo do ponto de vista de algo diferencial, né? Do que ele se propõe a fazer. O que a gente pode entender, o que você pode falar que se tem lá dentro como um processo de inovação? Olha, o projeto conceitual do Aquapolo, assim, já é bem inovador no sentido, considerando principalmente a época que ele foi concebido, né? E considerando principalmente as malhas de controle que tem. Antes de falar assim de que a gente está criando, falar um pouco do que tem de diferencial, né? Todos esses processos que eu mencionei, desde dosagem de alcalinizante, dosagem de coagulante, aeração do reator biológico, o próprio tratamento com membranas da osmose, tudo isso é praticamente automatizado. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um PID que me dosa soda conforme o pH-metro que está dentro do reator. Eu tenho uma malha de controle que varia a minha bomba de dosagem de PAC de acordo com o fósforo que está saindo do reator. Ela estima quanto que está entrando em termos de carga e estima quanto que tem que dosar. Se eu quero entregar 0,4 de fósforo, a gente entrega 0,4. Não precisa ter ação do operador. A aeração do reator, a gente tem 2 sensores de oxigênio dissolvido dentro do reator, um em cada lado, porque é um carrossel no caso, então você tem já originalmente zonas quase anóxicas, digamos assim. Conforme esse set point que a gente define, conforme os tempos de aeração, os ciclos de aeração, de não aeração que a gente quer, a malha de controle liga e desliga o soprador. E a operação da membrana de ultrafiltração, claramente, ela já é automatizada pelo projeto conceitual, no caso, né? Afinal, é muito difícil se operar manual 8 tanques com membranas de ultrafiltração. Afinal, cada tanque tem pelo menos ali 6 válvulas, praticamente, que ficam abrindo e fechando. A osmose, por exemplo, se eu for falar de intertravamentos, em um skid de osmose a gente tem quase 30, 25 intertravamentos. Ela intertrava porque a bomba do biocida parou, ela intertrava porque a bomba do anti-incrustante parou, ela intertrava porque a condutividade talvez está muito alta, ela intertrava porque o pH está fora da faixa de operação, ela intertrava porque o tanque que alimenta as bombas, na verdade, baixou o nível. Então, tudo isso garante que eu não vou ter perda desnecessária de equipamento, digamos assim. E quando a gente fala de inovação, assim, até a gente tem uma margem muito pequena para melhoria, digamos assim. Não estou falando que não tem o que melhorar, mas, por exemplo, nessas malhas de controle que eu citei, tanto da aeração quanto do controle do coagulante, a gente atualmente tem um projeto em andamento de uma parceria com uma empresa de inteligência artificial para substituir essas malhas. Então, a gente vai ter IA controlando a dosagem do meu coagulante, a aeração do reator biológico, para que a gente consiga, assim, melhorar a desentrificação, gastar um pouco menos com alcalinizante, gastar um pouco menos com químico, gastar um pouco menos com energia. E essa redução, esse saving, a gente acaba conseguindo aplicar em outro lugar. Da mesma forma, a filtração que a gente tem antes da osmose, uma filtração em cartucho. A gente tem 2 tipos de filtro cartucho, tanto melt quanto plissado, no caso. Filtração absoluta quanto não absoluta.
Da mesma forma que a gente faz limpezas de regeneração, digamos assim, na membrana de ultrafiltração ou limpeza de manutenção, a gente faz a mesma coisa nos filtros disco de entrada. A gente coloca uma solução de hipoclorito, digamos assim, e uma solução de ácido cítrico. Isso me retorna o filtro disco para o estado mais natural. Então, é a mesma coisa, a gente faz algo similar, mas não com os mesmos produtos, na osmose. A gente acaba fazendo enxágue e recirculação para garantir que a osmose volte um pouco, perca aquele diferencial de pressão ou recupere um pouco a vazão de permeado dela. O que surgiu há um tempo atrás no Aquapolo foi por que não fazer a mesma coisa com filtro cartucho? A gente sabe que a gente não vai conseguir recuperar toda a estrutura do filtro cartucho, principalmente um melt que é entrelaçado, mas por que não aplicar o mesmo conceito e ver o que a gente consegue recuperar? Claramente, tendo o monitoramento da osmose. Por quê? Porque se a gente faz algo assim, a osmose começa a piorar, não tem muito porquê, afinal é muito mais caro a osmose que o filtro cartucho. Mas já há 1 ano e meio, praticamente, a gente vem fazendo regenerações de filtro cartucho. Então a gente faz quase que o mesmo processo que eu tenho numa ultrafiltração, poderia usar soda também, mas como a gente sabe que o principal não é biológico, não é orgânico, digamos assim, né? A gente acaba indo apenas com hipoclorito e com ácido cítrico. Isso acaba me dando uma sobrevida no filtro cartucho. Então, por exemplo, nos filtros plissados, a gente acaba conseguindo regenerar mais de uma vez. No filtro melt, a gente acaba utilizando uma vez apenas. Ele não me recupera 60% da vida. Ele recupera 50% de vida útil. Mas esse 50%, em algum momento de necessidade, acaba me salvando. Acaba gerando um saving também. Então, as principais inovações acabam sendo nisso. Tentando manter a eficácia. Quando eu digo eficácia, no caso, a qualidade que a gente entrega, a estabilidade que a gente tem, mas aumentando a eficiência, gastando menos para entregar a mesma coisa, a mesma qualidade, com a mesma ou melhor estabilidade, digamos assim. É um controle que vai no detalhe, assim, né? O Cada, detalhe do detalhe. cada alteração, cada ponto de controle é interessante. Quer encaminhar alguma pergunta final? Eu Infelizmente, adoro essa tivemos parte pouco tempo técnica. desse. A mesma dor no coração do episódio anterior. E podia ficar aqui falando e perguntar, e as lembranças? Quanto tempo dura aí? Né? A gente podia ir longe, meu Deus do céu. Mas, assim, primeiro, te agradecer muito, Sandro, por trazer essa questão técnica específica. Eu tinha muita curiosidade em relação a isso. Gostaria de visitar o Aquapolo e conhecer isso mais de perto. Eu acho que é uma falha no meu currículo não ter visitado ainda. Portas abertas, fique à vontade. E te agradecer um monte por isso, né? Entendendo que todo esse conhecimento técnico que está associado a um projeto tão inovador como o Aquapolo. Então, se alguém quiser te achar, se alguém quiser como chega no Sandro, fica à vontade. Perfeito. Tô lá no LinkedIn, pode buscar Sandro Paiva, vai me encontrar. Sempre aberto, quiser conversar, tirar alguma dúvida. Na verdade, talvez eu vou tirar alguma dúvida, mas é isso, trocando informação. Valeu. Valeu. Obrigado de novo, pessoal do Aquapolo, Sandro, Márcio, que estiveram com a gente para tornar isso aqui possível. A gente quer compartilhar o máximo possível de conteúdo e eu acho que esse tipo de conversa agrega muito quem trabalha com sistemas semelhantes ou mesmo tem a curiosidade de saber como esse aí, nosso maior case aí do Brasil e um dos maiores do mundo, opera. Então, obrigado pelo teu tempo, obrigado pelas informações. Vamos trabalhar para a gente marcar um segundo momento onde a gente pode conversar aí por umas 2 horinhas. Pelo menos. Ficou o gostinho de quero mais. Para dar uma apertada. Então, muito obrigado, pessoal. Até uma próxima e fiquem ligados que a gente vai estar sempre trazendo novos conteúdos, novos convidados aí para continuar entregando algo Ou importante. talvez os mesmos em novos episódios. Que é muito interessante também. Certinho. Valeu, gente. Um Valeu, abraço. até mais. Até mais. Obrigado. Tchau, tchau.